Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. O texto da nossa meditação neste culto familiar noturno é Gênesis capítulo 41, dando continuidade à série de exposições em Gênesis. E eu quero ler com você alguns versículos deste capítulo. Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Isto fora um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então disse a Faraó ao copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. A partir do verso 25, então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssimo. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais.
Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas finas, roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Até aí, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor nos abra os olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei e vejamos como a Tua mão providente guia o Teu povo, guia os Teus servos e se mantém no controle de todas as coisas. Ó Deus, abre os nossos olhos para compreendermos a Tua providência, para consolo do nosso coração, edificação da nossa vida, da nossa mente, para que possamos, ó Deus, permanecer firmes mesmo em situações contrárias. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de José é uma das mais marcantes manifestações da doutrina da providência de Deus no Antigo Testamento. Mas em que consiste a providência? Lembremos-nos um pouco, trazendo aqui a definição da nossa confissão de fé no capítulo 5, parágrafo 1, que diz que pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Resumindo, Deus dirige, controla, dispõe e governa todas as coisas criadas para o louvor da sua glória. Deus tem o controle sobre cada coisa que acontece na nossa vida. E é exatamente essa história de José, é a história da providência de Deus na preservação do seu povo. E na preservação das nações também, como veremos. A cena do episódio anterior, a mensagem anterior, é o incidente causador deste episódio. Você lembra que terminamos com José sendo esquecido por 2 anos depois de ter interpretado os sonhos na prisão. O copeiro-chefe diz o verso 25 do capítulo 40, 23 do capítulo 40, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mas Deus não esqueceu de José. A providência mais uma vez entra em cena. E a primeira cena desse episódio é o sonho de Faraó. Na verdade, os sonhos de Faraó. São 2 sonhos, mas José diz que é um só porque ele aponta para um só fato, né? O dos 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de escassez. Faraó então tem esses 2 sonhos perturbadores que são narrados aqui do verso 1 ao 8 e depois do versículo 17 até o 24. Ele é repetido, primeiro o narrador nos fala, depois o próprio Faraó narra o seu sonho. E esse sonho perturbador, ele convoca os magos do Egito, todos os sábios, a classe intelectual, a elite intelectual do Egito, a nata, para decifrar o sonho, mas os magos, os sábios deste século, não são capazes de interpretar esse sonho. Por quê? Porque ele pertence à sabedoria de Deus. E aqui se cumpre exatamente aquilo que Paulo fala, aplicando ao Evangelho, já mostrando um pouco o alcance deste fato narrado aqui, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 10.
A sabedoria de Deus, os poderosos desta época, os sábios deste século, não conheceram. Deus, por meio da sua sabedoria, tornou louca a sabedoria do mundo. Paulo fala isto aplicando ao Evangelho. E o que está acontecendo aqui é isto, esse princípio está sendo evidenciado. Deus, por sua sabedoria, tornou louca a sabedoria do mundo, e o mundo, em sua própria sabedoria, não consegue alcançar a sabedoria de Deus. Essa é a grande primeira lição deste texto. Os magos não conseguem interpretar o sonho de Faraó. Então nós temos na próxima cena o copeiro-chefe lembrando-se de José. A providência não apenas traz sonhos a Faraó, mas traz a memória do copeiro-chefe de volta. E ele então no verso 9 até o verso 15 conta a sua história. Mas isso cria uma tensão na narrativa. Será que José vai de novo conseguir interpretar os sonhos como ele conseguiu lá? Será que Deus vai dar a ele esta graça? Então diz a palavra de Deus que o copeiro-chefe se lembra da história perante Faraó e diz: olha, tem um jovem que interpretou o meu sonho do padeiro-chefe, e tal como ele interpretou aconteceu. A ênfase do copeiro-chefe foi na capacidade, nesse dom de José. Mas, e é isso que chama a atenção de Faraó. Diz a palavra do Senhor que Faraó manda chamar a José e o fazem sair à pressa da masmorra. Ele se barbeia, muda de roupa e vai apresentar-se a Faraó. Faraó, veja, nessa cena ele vai interpretar os sonhos de Faraó, mas eu quero que você atente para o testemunho de José. Olha o que Faraó diz no verso 14, no verso 15. Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Veja onde está a atenção de Faraó. Na capacidade de José. Na cultura egípcia, como na maioria dos povos pagãos, os sonhos eram muito valorizados. Quando alguém tinha um sonho e não conseguia interpretá-lo, ficava muito perturbado. E havia mesmo na antiguidade até livros ensinando a interpretar os sonhos. E mesmo assim os magos não conseguiram interpretar. Deus utilizou este expediente da cultura egípcia para realizar o seu plano, que desde o princípio o Senhor já havia delineado. Mas observe a resposta de José. E aqui ele se mostra de fato como um jovem crente. Olha, eu ouvi dizer a teu respeito, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. O que você faria se você tivesse a chance da sua vida? Você acabou de sair da prisão. Se você não conseguir ter sucesso, se você não conseguir chamar a atenção de Faraó para o seu caráter, para a sua inocência, para os seus dons, talvez você não tenha sucesso. Mas José não pensou nisso. Veja o que ele diz. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E o testemunho de José tem dois pontos a serem ressaltados, especialmente quando ele interpreta o sonho. Primeiro, ele chama a atenção em todo o período que ele vai interpretar o sonho de Faraó. Ele chama a atenção para a soberania de Deus sobre todos os eventos. Ele mostra primeiramente que Deus é quem revela, utilizando aqui as palavras de Daniel, quando Deus lhe deu a revelação do sonho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, verso 22, é exatamente, não com essas palavras, mas é exatamente isso que José quer mostrar, quando ele diz, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Deus revelou a Faraó, ele fala isso no verso 25, e ele fala de novo no verso 28. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. Então, José está ressaltando a sabedoria e a soberania de Deus. É Deus quem revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Em segundo lugar, José vai mostrar e enfatizar no seu testemunho que Deus manifestou a Faraó
o que ele há de fazer. Primeiro, Deus tem o controle. Segundo, Deus revela a Faraó. Ou talvez na ordem em que vem no texto. Deus sabe o significado do sonho. Porque Deus é quem determinou as coisas que irão de acontecer e que tem a ver com o significado do sonho. Deus já conhece o que vai acontecer, porque Ele é quem faz acontecer. Veja que no verso 32, quando ele vai mostrar que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias significam 7 anos de abundância e fartura, e as 7 vacas magras e feias à vista, e as 7 espigas secas e crestadas do vento oriental, são 7 anos de fome. No verso 32 ele diz, a coisa toda, veja, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. José põe toda a ênfase no Senhor Deus. Ele é soberano, ele revela, ele é sábio, ele revela o que está oculto, o que os sábios deste século não podem revelar, não podem compreender. E ele é aquele que faz acontecer. A fome também era um ato da providência. Veja, a coisa é estabelecida por Deus. Isso inclui a fome. Além de interpretar os sonhos de Faraó, José, em segundo lugar, aconselha Faraó a armazenar a 5ª parte da produção. Um princípio de mordomia que ele havia aprendido na casa de Potifar e na prisão. Este servo do Senhor, então, agora fala com sabedoria, como diz um comentarista Bruce Waltke, uma sabedoria piedosa, sincera, habilidosa e sensível. Piedosa porque Deus está no centro de todo o discurso de José. E sincera, ele está aqui sem que Faraó tenha pedido, mas ele quer ajudar a Faraó, e ele então fala de maneira habilidosa e sensível. E é claro, ele dá um conselho muito sábio aqui, ele diz, olha, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, não basta saber o que Deus vai fazer, mas você precisa tomar providências. E a primeira coisa, coloque um ministro, um governador, um homem sábio e ajuizado, e ponha sobre a terra do Egito, um ministro da economia, por assim dizer, e ponha administradores na terra, que tomem a 5ª parte dos frutos da terra nos 7 anos de fartura, e eles ajuntem para quando aquilo que sobrar, a 5ª parte na verdade, para que nos 7 anos de fome haja mantimento na casa de Faraó. E é claro, isso tudo gera um caráter aprovado. Novamente, como nós vimos na mensagem passada, a providência revelada, o teste aplicado e o caráter aprovado. José é promovido a primeiro-ministro. O conselho, diz a palavra do Senhor, no verso 37, foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E Faraó, então, coloca José nessa posição, respondendo àquele conselho do verso 32. As mesmas palavras são utilizadas no verso 39. Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. José tinha dito, olha, ponha o Faraó, um homem ajuizado e sábio, para administrar tudo isso. Só que ele já demonstrou ser ajuizado e sábio, porque inclusive ele disse o que esse ministro deveria fazer. Então o Faraó concluiu, olha, você não há nenhum homem tão ajuizado e sábio como você em toda a terra do Egito. E aí Faraó inicia uma cerimônia de investidura pública. Mas eu queria chamar a sua atenção nesse bloco aqui, nessa cena do reconhecimento de José, para alguns fatos importantes. O primeiro deles é que o reconhecimento de Faraó é primeiro voltado para Deus e depois para José por consequência. O que eu quero dizer é, Faraó reconhece primeiro a Deus, o Deus de José. Depois reconhece a José. E isso por causa do testemunho de José. Porque no seu testemunho ele fala de Deus.
Deus é que vai dar a resposta. No verso 16, no verso 25, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. No verso 28 de novo, Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. E no verso 32, a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-lo. A palavra Deus 5 vezes no discurso de José. Então ele conseguiu chamar a atenção, não para si, mas para o seu Deus. Observe como o Faraó agora entendeu. Eu não estou dizendo que Faraó se converteu, mas que Faraó de alguma maneira reconheceu o Deus de José. Porque ele diz assim, observe no verso 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois, no verso 39, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Não sei até que ponto o Faraó estava percebendo, mas ele está dando testemunho de que a sabedoria e o bom siso de José eram fruto da sua relação com Deus e da revelação de Deus a ele. Veja, ele está dizendo, porque Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão sábio e ajuizado como tu. E claro que, por consequência, a glória que é dada a Deus, ela se reflete na vida do servo de Deus, sem dúvida nenhuma. Assim ele tem esse reconhecimento e aí ele recebe o status real. O Faraó lhe dá o seu anel de selar, não é? No verso 42. E o anel de selar era a marca da autoridade real. Era o símbolo do trono e da autoridade real. Quando o selo do anel era aplicado, o poder e a autoridade do trono também o era. Era o anel que Faraó usava para marcar todo o decreto, todo o documento que era promulgado, né, que era decretado e enviado a todos os povos que estavam debaixo do rei do Egito, né, ou toda a população que estava debaixo do seu poder. E ele recebe também roupas reais, diz que ele é vestido de linho fino e recebe um colar ao pescoço. Ele recebe ainda reverências reais. Faraó o coloca no seu segundo carro e o faz andar por toda a terra do Egito. E diz a Bíblia que à medida que José ia caminhando e chegando, era os arautos à frente diziam: inclinai-os ou abri caminho. E desse modo, com este cerimonial de investidura pública, o constituiu sobre toda a terra do Egito. E não só isso, José também recebe uma semente real. Por quê? Porque Faraó o casa com Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, e confere a ele um novo nome. Ao conferir a José um novo nome e casá-lo com a filha do sacerdote mais importante da cidade de On, Faraó estava elevando José à nobreza, ao status da nobreza. Esse novo nome é interessante, provavelmente significa Deus fala e ele vive. Mais uma menção ao Deus de José. Tudo o que José estava falando e fazendo apontava para o Deus de José. Mas a cena mais tremenda, mais gloriosa, eu diria, desta narrativa, ainda há uma outra cena interessante e importante aqui, é que José tem 2 filhos, por isso eu falei de uma semente real. Diz a palavra do Senhor que José era da idade de 30 anos, no verso 46, quando se apresentou a Faraó. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. José ajuntou todo o mantimento, como ele tinha aconselhado a Faraó. Mas no verso 50, a palavra de Deus observa que antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José. E José, no nome desses filhos, ele celebrou a providência. Veja no verso 51, José ao primogênito chamou de Manassés, uma palavra que está ligada ao verbo hebraico lembrar, provavelmente por assonância, né? Mais do que por etimologia. Então está dizendo aqui que ele deu
ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer. Manassés está ligado a esquecer, esquecer. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Em outras palavras, está dizendo: Deus me consolou de tudo aquilo que eu sofri, e até mesmo da distância, da saudade, do isolamento da casa do meu pai. Mas o segundo filho tem um nome ainda mais importante, eu diria, porque ele lhe chamou de Efraim, palavra que está ligada à palavra hebraica fruto. E ele diz: Deus me fez literalmente frutífero na terra da minha aflição. Essa é uma verdade. Deus não só consolou José, Deus o fez frutificar, Deus o fez crescer, Deus o fortaleceu na terra da sua aflição, através inclusive das aflições. Essa é uma verdade tremenda para nós, porque é isto que a fé salvadora faz. Ou melhor, é isto que Deus faz na vida do justo. Mesmo quando Deus envia as situações de sofrimento, de privação, de injustiça, de angústia, de decepção, Deus o faz para levar o seu servo, a sua serva, a frutificar. E a genuína fé salvadora, ela não enfraquece com o tempo, ela se fortalece. Agora, como é que termina esta cena? Ela termina aqui no verso 56, no verso 57. Chega a fome. E havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E veja o que diz aqui: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. O que é que você tem aqui? Todos os povos vêm buscar mantimento das mãos de José. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Qual foi a promessa do Senhor a Abraão? O Deus da promessa. Ele falou: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que nós temos aqui, meus queridos, é um cumprimento provisório, sim, inaugural, como um sinal da promessa de Deus a Abraão. Abraão, através de José, está sendo bênção para todos os povos. Essa bênção já tinha sido enfatizada lá na casa de Potifar. Você lembra? No capítulo 39. Vamos para lá? No verso 3, no verso 5. E desde que eu fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. A palavra do Senhor havia dito a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora as famílias da terra estão indo para José, o descendente de Abraão, para serem salvos da fome, para serem libertos da fome. José, ele é exaltado de escravo a governador do Egito, a fim de salvar o mundo da fome. É isto que está acontecendo aqui. E o que nós concluímos de tudo isso, meus queridos, é claro que isto tudo tem um propósito, e o propósito não é exaltar José. Não é colocar José no palco para que os outros que um dia zombaram de José possam vê-lo lá na plateia e reconhecer que não é nada disso. Primeiramente, Deus colocou José neste lugar para ser bênção para as nações. Mas nós veremos a partir do capítulo 42 que ele, sobretudo, é colocado lá para preservar a linhagem santa. E eu queria, à guisa de conclusão, trazer algumas observações nesta narrativa. A primeira delas é que é explícita, desde o início, a trajetória de José. Desde o início da trajetória de José, é explícita a verdade de que toda a história
é dirigida por Deus. Deus não está fora do controle da história. Deus não se autolimitou, como querem dizer alguns, por amor a nós, para se surpreender junto conosco e caminhar junto conosco com empatia, etc. Desde o princípio, ainda quando não é citado no capítulo 37, Deus o tempo todo está dirigindo a história. Essa é a primeira verdade que nós precisamos entender. É Deus quem controla, quem coloca o sonho em Faraó, é Deus quem revela o oculto, é Deus quem envia a fome, é Deus quem envia a fartura, é Deus quem envia José para o Egito. E ele vai compreender isso lá no capítulo 45. Mas esse é o primeiro fato marcante, que é uma lição para nós, amados. Deus não perdeu o controle de nada. E Deus também não cruza os braços para permitir que os homens façam. Não é assim. Deus conduz todas as coisas, ainda que não é autor do pecado. Ainda que não é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Mas Deus dispõe, governa e dirige todas as coisas. Em segundo lugar, é marcante a centralidade de Deus, do Deus da promessa, na vida de José e na sua consciência. Nós vimos isto, o próprio Moisés, que é o narrador aqui, ele ressalta isto, e o próprio José também no seu discurso. Observe desde o verso 39, no verso 2, é dito que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E vendo Potifar que o Senhor era com José, com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele. O Senhor era com José 2 vezes. Depois, quando ele está na prisão, no verso 21, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, e diz o verso 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. 4 vezes Moisés enfatiza, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José e não estava de braços cruzados. Mas na própria consciência de José nós vemos a centralidade de Deus. Você já viu todos os discursos? Você já parou para ler aqui a história de José, concentrando-se só nos discursos dele? José não fala até o capítulo 39, verso 9. Até lá ele não fala. Você pode ler desde o verso 37. E veja, quando ele fala, ele está respondendo à mulher de Potifar, que o tentava seduzir. E o que ele diz? Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Qual é o próximo diálogo de José? No capítulo 40, versículo 7. Desculpe. No capítulo 40, versículo 8. Quando os oficiais de Faraó têm o sonho, estão perturbados. E aí José, vendo no verso 6 e achando-os perturbados, no verso 7 e 8, na verdade, ele pergunta, por que tendes hoje triste o semblante? Esse ano nós tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. O que José diz? Porventura não pertencem a Deus as interpretações. Veja a centralidade do Deus da promessa. Depois, no seu testemunho a Faraó, nós já vimos que 5 vezes ele fala de Deus. Então é marcante o controle que Deus tem da história, e é marcante também a centralidade do Deus da promessa, tanto na vida de José, percebida pelo narrador, como na consciência de José, expressado nas suas palavras. Esta é a vida do crente, irmãos. Seja quando ele está na prova, seja quando ele é humilhado, seja quando ele é injustiçado, seja quando a situação foge do controle, ele sabe que é um Deus que controla a história. E a vida dele, o seu discurso, as suas palavras são centralizadas no seu Senhor. Ele não pode sair do centro. Ele não pode desviar o foco da sua vida. Deus deve continuar no centro. Uma terceira observação que eu quero fazer, que é também notório o progresso
de José em todo o ciclo narrativo. É notório o crescimento espiritual de José. Já sabemos que isso é pela mão do Senhor. É por causa da boa mão do Senhor que ele cresce. Isto é perceptível, por exemplo, a cena número 1, por exemplo, ela descreve a sua nobreza, sua piedade para com Deus e a sua lealdade para com aqueles que nele confiam. Ele não se deixa seduzir pela mulher de Potifar. Ele se manifesta como um servo leal. A cena 2, na prisão, acrescenta o seu dom de interpretar sonhos. Já a cena 3 acrescenta o seu discernimento e sabedoria. Ele se torna um conselheiro, na verdade, o principal conselheiro de Faraó. Como disse um comentarista, de novo Bruce Waltke, ele se dirige ao potentado imperial com ousadia, com tato e de forma irrefutável a ponto de Faraó e seus oficiais reconhecerem o Espírito de Deus nele. Então, o que é que isto nos ensina? Porque o Senhor era com José, as provações não o destruíram. As provações nem sequer o enfraqueceram. Elas aperfeiçoaram a sua fé e o seu caráter. Eu não estou dizendo que a cada prova José ia dizer, não, eu vou chutar o laço. Não é isso. Eu não estou dizendo que a cada prova José disse, olha, eu estou forte. Não. O crente, quando está diante da prova, quando ele é provado, ele se sente fraco. Mas o que diz a Bíblia? Quando sou fraco é que sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, embora ele se sinta fraco, mas na verdade a genuína fé salvadora, ela cresce com a provação. É isso, na verdade, que Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 1. Ele está escrevendo a uma igreja perseguida, a uma igreja que estava passando por diversas provações. Ele, depois de falar da bendita esperança que nos é trazida na ressurreição de Cristo, diz o seguinte: nisso, nessa bendita esperança, exultais, estou lendo 1 de Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, olha, as provações que vocês estão fazendo vão revelar a genuinidade, a preciosidade da sua fé. O fogo que queima a palha é o mesmo que purifica o ouro. Então a genuína fé salvadora, ela não se enfraquece, ela se aperfeiçoa com o fogo da provação. Então, porque o Senhor era com José, as provações não o destruíram, mas aperfeiçoaram a sua fé e o seu caráter. Meus irmãos, eu quero concluir mesmo, trazendo algumas aplicações. E aplicação primeiramente cristológica. Mais uma vez, nós temos aqui diante de nós o mistério do Evangelho. Primeiro, o que é que nós temos? A sabedoria de Deus não pôde ser alcançada pelos sábios deste século. Deus precisou enviar aquele a quem ele escolheu para revelar sua sabedoria aos homens e para trazer salvação aos homens. Não é isso que acontece com José? Sim, obviamente, no âmbito temporal. Mas Deus já está aqui, queridos, apontando para o Evangelho. Porque é isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 10. E ele fala isto aplicando a Cristo. Entretanto, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2, de 6 a 10, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito,
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A palavra de Deus nos diz ainda, lá mesmo em 1 Coríntios, no capítulo anterior, no capítulo 1, verso 30, que Cristo é a sabedoria de Deus. Paulo está falando primeiramente de Cristo e está falando em segundo lugar do Evangelho, que é o Evangelho acerca de Cristo. Nós vimos isto hoje pela manhã. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E o que é que nós temos aqui, queridos? Aquilo que José, de maneira temporal, de maneira provisória, de maneira imperfeita, manifestou. Cristo encarnou. Cristo é a sabedoria de Deus, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Nele nós temos a revelação da verdadeira sabedoria. E nele nós temos a salvação. Ele é a sabedoria de Deus que nenhum dos poderosos desta época conheceu. Ele é o Salvador de todos os povos, o Rei das nações, porque, lembre-se, os homens iam, as nações iam para ter de José o mantimento. Mas quem estava dando o mantimento não era José, era o Rei das nações a quem José servia e que um dia se encarnou e veio para conquistar o poder do diabo, para subjugar o diabo, para destruir as obras do diabo. E esse que é o Salvador de todos os povos, o Rei das nações, aquele que estava sendo honrado quando José estava sendo honrado. Um dia todas as tribos, povos, línguas e nações estarão diante deles. Na história da redenção, queridos, nós temos eventos redentores onde Deus vai repetindo o mesmo padrão até culminar em Cristo. Todas as nações veem aquele a quem Deus escolheu para salvar. O mesmo que revela a sabedoria de Deus é o que salva. É o que Deus está mostrando, apontando de modo embrionário para o Evangelho de Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 15, no versículo 3, que os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, que diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus está cumprindo provisoriamente aquela bênção de Abraão, mas obviamente ele vai cumprir, ele cumpriu cabalmente na obra redentora de Cristo e ele vai consumar essa obra redentora prometida a Abraão naquele dia quando todas as nações vão celebrar o Rei das nações. O Deus da promessa é o Rei das nações. Entendeu? A carreira de José, novamente citando Bruce Waltke, é parte da fidelidade pactual de Deus ao seu povo, de o preservar e o fazer prosperar em meio aos perigos. Meus amados irmãos, isto tudo é lição para nós. O Rei das nações já veio, já morreu, já ressuscitou, já venceu a morte, está entronizado à destra de Deus, colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele cumpriu as promessas para com José. E ele apontou para o cumprimento final da promessa. Um dia ele virá para buscar os seus, para julgar vivos e mortos. Que sejamos encorajados a nos rendermos à boa providência do Deus soberano, mesmo quando essa providência nos trouxer tristeza, limitações, angústias, perdas. O Deus de José é o nosso Deus, e porque Ele está conosco, nós não seremos subjugados pelas provas, pelas calamidades, pelas angústias. Pelo contrário, o valor da nossa fé há de crescer. Que o Senhor Deus nos abençoe, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.